Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre dinheiro aqui no canal, onde eu vou compartilhar com vocês 6 hábitos que me ajudaram a mudar a minha vida financeira. Eu já contei aqui no canal em outros vídeos que eu venho de uma favela aqui de Salvador, né? Então eu cresci num quarto e sala com minha mãe, passei por bastante escassez financeira, fui educada, né, em escola pública, então eu venho de uma origem bem simples. E quando eu fiz faculdade, foi quando eu comecei a fazer mais dinheiro. E quando eu trabalhava ali na CLT, eu fazia mais ou menos, cheguei, né, quando eu saí, eu tava fazendo uns R$ 2.500 por mês, mesmo tendo pós-graduação, né, mesmo tendo experiência já, uns 7 anos na área administrativa. Eu cheguei num lugar ali que eu não conseguia, né? Não conseguia crescer, não conseguia ser promovida, mesmo fazendo o melhor ali que eu podia. E depois, quando eu comecei a empreender pela internet, tem outro vídeo aqui que eu até mostro como eu fiz os meus primeiros R$ 100.000 na internet, né? Então foi empreendendo na internet que eu consegui realmente mudar a minha vida financeira, consegui realizar vários sonhos, como comprar uma casa perto da praia com meu esposo, fazer minha primeira viagem internacional, trabalhar com aquilo que eu amo, fazendo os meus horários, trabalhando de casa. Então, empreender mudou minha vida, né? Trabalhar pela internet mudou minha vida. E esses hábitos que eu vou compartilhar com você aqui foram essenciais para eu fazer essas mudanças na minha vida financeira, e se você seguir, vai te ajudar também a mudar a sua vida financeira. Bom, o primeiro hábito foi começar a mudar e controlar os meus pensamentos, a minha mentalidade com relação a dinheiro. Então, quando a gente tá passando por escassez financeira, dificuldade financeira, muitas vezes a gente fica com esse foco, né? Nas contas que tem que pagar, nos boletos, na dificuldade. Então, o primeiro passo, o primeiro hábito, assim, que me ajudou bastante foi começar a trazer para minha consciência de que sou eu quem crio o dinheiro na minha vida. Então, o dinheiro, ele flui na nossa vida através de trocas. A gente entrega nossos dons, nossos talentos, a gente gera valor na vida das pessoas, a gente entrega a nossa energia, o nosso tempo, e em troca a gente recebe dinheiro. Então, eu comecei a trazer esse hábito de trazer essa mentalidade pra mim, de que eu crio dinheiro na minha vida, eu crio dinheiro na minha vida. Então, se eu tô criando R$ 10.000, eu tô criando R$ 10.000, eu posso criar mais. Se eu tô criando 5, eu posso criar mais. Mesmo que você não saiba exatamente como você vai criar, é importante você entender que você cria o dinheiro na sua vida através daquilo que você tem para entregar para o mundo, né? Seus dons, seus talentos, sua energia, seu tempo. Então, esse hábito de olhar para os meus pensamentos, prestar atenção naquilo que eu estou pensando com relação a dinheiro e começar a trazer essa consciência de que eu crio dinheiro na minha vida, eu posso criar mais, eu criei essa realidade financeira aqui, eu posso criar uma realidade financeira diferente. Começou a me ajudar a sair desse lugar de R$ 2.500, né, por mês para empreender e fazer. Teve mês que eu já fiz R$ 20.000, né? Teve mês que eu já fiz mais, teve mês que eu fiz menos, porque como empreendedora isso muda. Mas foi essas mudanças de hábitos que me ajudaram a prosperar de verdade, a fazer mais dinheiro do que eu nunca tinha feito antes, né, na CLT. O segundo hábito foi começar a agradecer. Então, quando a gente agradece por aquilo que a gente já tem na nossa vida, quando a gente coloca o foco naquilo que a gente já tem, isso eleva a nossa energia, a nossa vibração. E aí a gente começa a atrair mais para a nossa vida. Então, quando você coloca esse hábito de agradecer, você vai conseguindo elevar a sua energia, a sua vibração. Eu comecei a trazer esse hábito. Então, tem dia que eu escrevo, né, aquilo que eu sou grata daquilo que aconteceu no dia. Às vezes eu não escrevo, mas antes de dormir eu penso nas coisas boas que aconteceram e agradeço. Eu busco olhar, né? Às vezes não dá pra fazer, eu não faço necessariamente todo dia, mas eu busco sempre trazer na minha semana essa visão de olhar para aquilo que eu já tenho, porque nós seres humanos somos assim. Depois, se a gente quer muito alguma coisa, depois que a gente já tem, aquilo ali entra na nossa rotina, entra na nossa vida, a gente nem agradece mais. E quando a gente fica reclamando ao invés de agradecendo, a gente começa a baixar nossa energia, nossa vibração. Então, um outro hábito que me ajudou foi sair desse lugar da reclamação e ir para esse lugar da gratidão. Então, sempre que eu me vejo reclamando de alguma coisa, seja através de pensamentos, né, eu vou lá e mudo e procuro alguma coisa para agradecer, né, mesmo que não seja relacionado exatamente àquele assunto ali que eu tô pensando, tô reclamando.
eu procuro alguma outra coisa para agradecer na minha vida. E internamente, seja antes de dormir escrevendo, seja, né, com os pensamentos, isso vai me ajudando a elevar a minha energia, a minha vibração. Deixa eu ver mais o que eu trouxe aqui, coloquei no papelzinho para não esquecer. O terceiro hábito foi sempre me perguntar como é que eu posso fazer o melhor com aquilo que eu já tenho hoje. Então, a nossa mente, ela tem muito esse padrão de ir para a escassez, para aquilo que falta. E quando a gente quer mudar a nossa vida financeira, é muito importante a gente se sintonizar com a abundância e não com a falta, com a escassez. Então, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na internet, eu ficava sempre olhando. Ai, mas eu não tenho um curso XYZ, apesar de já ter uma formação, né? A primeira formação que eu fiz para trabalhar com desenvolvimento pessoal, que foi coaching, eu ficava olhando um monte de informação que eu não tinha ainda e ficava me sentindo inferior, ficava me comparando com outras pessoas. Eu lembro que eu sempre colocava esse foco na falta. E aí quando eu comecei a mudar isso e comecei a trazer esse hábito de, ok, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho hoje. Eu vou fazer a minha parte, eu vou utilizar os recursos que eu tenho da melhor maneira possível. As coisas foram acontecendo, né? Caminhos foram se abrindo, portas foram se abrindo, a prosperidade começou a fluir quando eu comecei a colocar o foco naquilo que eu já tinha. Isso, inclusive, muitas vezes faz a gente gastar demais, utilizar o dinheiro de uma maneira desequilibrada, porque a gente está sempre olhando para o que falta. Ai, me falta uma roupinha aqui, me falta um sapato, falta isso, falta aquilo, e às vezes a gente acaba comprando demais. Então, muitas vezes você precisa olhar para aquilo que você já tem de roupa, de sapato, de recursos, de conhecimento. Quantas vezes a gente compra cursos, né? Quantas pessoas compram cursos e deixam ali e não usa, e aí daqui a pouco já está comprando mais um curso e nem usou aquele que ela já comprou. Então o dinheiro, ele exige da gente, pra gente prosperar, o dinheiro exige da gente uma maturidade, exige da gente uma sabedoria na hora de utilizar, para que a gente possa fazer o melhor com esse recurso que é o dinheiro. Então quando eu comecei a trazer isso, beleza, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu já tenho. As coisas também começaram a melhorar bastante com relação à minha vida financeira. Um outro ponto importante foi mapear o meu dinheiro, né? Aquilo que entra, aquilo que sai. Então, isso às vezes causa uma certa resistência na gente, porque é difícil, às vezes, a gente querer encarar a realidade, né? De olhar, nossa, tá saindo mais dinheiro do que tá entrando, ou eu comprei coisas desnecessárias. Mas o dinheiro, pra gente prosperar de verdade, a gente precisa ter essa maturidade pra fazer mais dinheiro. Tem que entrar mais dinheiro do que sai, né? Essa é a fórmula mágica pra gente ir criando riqueza na nossa vida. Precisa entrar mais dinheiro do que sai. E quando a gente não olha a quantidade de dinheiro que está entrando, a quantidade de dinheiro que está saindo, não tem como a gente saber isso. Então, mapear o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, para que você possa reduzir gastos desnecessários daquilo que está saindo, tapar os buracos, né, daquilo que está saindo, e encontrar formas de fazer mais dinheiro, para que entre mais dinheiro do que está saindo. Então esse foi um ponto bem importante, assim, que eu precisei fazer. Quando eu comecei a empreender, o primeiro ano foi muito difícil, então eu fiquei no saldo negativo, no cartão de crédito, devendo no cheque especial, sem dinheiro, sem clientes. A reserva financeira que eu fiz para fazer a transição tinha acabado. E eu precisei realmente encarar isso e entender, ok, eu preciso reduzir os custos e eu preciso encontrar formas de fazer mais dinheiro, mais dinheiro entrar. E quando eu fiz isso e trouxe essa maturidade, né, trouxe essa racionalidade também, que é importante para o dinheiro, porque às vezes a gente usa o dinheiro de uma maneira muito emocional, eu comecei a sair desse lugar de escassez financeira e comecei a prosperar passo a passo, né? Então mapear é fundamental e esse é um hábito. Então você não precisa necessariamente estar todo dia ali anotando tudo que você gasta, tudo que você ganha, mas pelo menos uma vez na semana você dá uma olhada, né? Tem gente que vai fazer planilha, tem gente que vai anotar num caderno, o que fizer sentido para você. Mas é importante você olhar quanto que tá entrando, quanto tá saindo, para que você possa ver quais são os buracos que estão levando o seu dinheiro,
é para que você possa encarar com realidade que às vezes está entrando pouco dinheiro e você precisa fazer movimentos para fazer mais dinheiro. Então, mapear o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e diminuir os gastos desnecessários e fazer mais dinheiro é essencial. Um outro hábito também que foi fundamental foi começar a reservar 10% de tudo aquilo que eu ganhava. Então, a gente aprende, né? Muitas vezes a gente não tem essa educação financeira na escola, em casa, e tudo que entra sai, tudo que entra sai. Então, quando você começa, né, a fazer seu primeiro dinheiro, seu primeiro trabalho, muitas vezes você acaba ali já naquele hábito, né, de gastando, tudo que entra sai. Tem gente que gasta mais do que entra, que aí começa a vir as dívidas, né. Então, quando eu consegui sair, né, quando eu comecei a mudar meus hábitos com relação a dinheiro, eu fui para esse passo de começar a guardar 10% de tudo que eu ganhava, né? E esse hábito, ele vai fazendo você também se sentir mais próspera. Por mais que você ainda não realizei esse sonho, esse objetivo aqui, mas tem um dinheirinho guardado ali, né? Tem uma energia do dinheiro ali que eu tô reservando. E é fundamental para que a gente possa ir criando mais dinheiro na nossa vida. Então, esse foi um hábito essencial também que vai te ajudar bastante para você mudar a sua vida financeira, começar a reservar 10% do que você ganha. Não é fácil, vai ter hora que você vai ter que realmente abrir mão de algumas coisas, né? Não fazer algumas coisas que não são essenciais no primeiro momento, para você começar a reservar esse valor. E depois você entender, né, que quanto mais você for gerando dinheiro, você vai poder depois desfrutar mais, mas sempre criando e deixando esse hábito de reservar ali 10%. 10% é o mínimo, né? Você pode ir aumentando isso com o tempo, mas é um mínimo que é ideal para começar, que foi essencial para eu resolver meu fundo do poço financeiro. Um outro hábito também, que é o sexto hábito, foi sempre trazer essa consciência, né, de como é que eu posso gerar mais valor na vida das pessoas, que é muito parecido com a primeira coisa que eu falei, que eu crio o dinheiro na minha vida. Então, se eu crio o dinheiro na minha vida, se eu gerar mais valor na vida das pessoas, eu vou fazer mais dinheiro. Então, eu tô sempre me perguntando, como é que eu posso fazer mais dinheiro? De uma maneira que esteja alinhada com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que eu tenho para entregar para o mundo, né? Porque eu também não quero fazer dinheiro com qualquer coisa. Você nunca vai me ver divulgando um tigrinho aqui, por exemplo, porque vai contra os meus valores, né? Eu quero fazer dinheiro de maneira que contribua com as pessoas. Mas eu tô sempre me perguntando, como é que eu posso gerar mais dinheiro? Como é que eu posso contribuir com a vida das pessoas e fazer mais dinheiro? E quando você cria esse hábito de se perguntar isso, por mais que na hora você não saiba a resposta, você tá enviando essa intenção pro universo, né? Nossa, eu escolho fazer mais dinheiro, eu posso fazer mais dinheiro. Como é que eu posso gerar mais valor na vida das pessoas? Ai, Sara, mas hoje eu faço um trabalho que eu não gosto, por exemplo. Se você gerar mais valor, entregar melhor os seus dons, os seus talentos nesse trabalho, você vai elevar a sua energia, que vai abrir portas para uma outra oportunidade, para você criar seu próprio negócio, né? E você também pode se perguntar, como é que eu posso gerar mais valor na vida das pessoas para além desse trabalho que eu estou fazendo? E você pode começar a fazer uma renda extra, a criar um projeto na sua vida, porque aí você vai estar gerando mais dinheiro, mesmo que não seja nesse trabalho. Como eu falei, quando eu estava na CLT, a empresa que eu trabalhava, mesmo sendo uma empresa grande, não tinha esse plano de carreira, né, onde eu pudesse crescer. Então eu já estava no nível máximo ali de analista e não tinha essa cultura na empresa de promover, né, e a pessoa ir crescendo, trazia uma outra pessoa para ser gerente, para ser supervisor, para ter um cargo maior. Então eu vi também, além de não estar feliz naquele trabalho que eu fazia, eu vi também que naquele trabalho, quando a gente trabalha para uma outra pessoa, existe ali um sistema organizacional que é maior do que a gente. Quando a gente trabalha pra gente, a gente consegue fazer mais dinheiro porque depende dos nossos esforços, das nossas ações. Então, por mais que na CLT eu fizesse movimentos ali, tentasse, ficasse até tarde no trabalho, fizesse o meu melhor, eu batia ali, né, numa barreira que era o sistema organizacional que eu estava inserida.
Então, quando a gente vende a nossa hora, o nosso tempo, os nossos dons, nossos talentos para uma empresa, a gente vai ter que se alinhar de acordo com aquilo que a empresa, as regras que a empresa utiliza. Então, se você hoje, né, tá na CLT e não tá fazendo tanto dinheiro como você gostaria, continua fazendo o seu melhor, mas pensa aí que um outro projeto, que outra fonte de renda você pode gerar valor para as pessoas com aquilo que você sabe, com seus conhecimentos, com seus dons, com seus talentos, com suas paixões, com seus interesses, né? Ou com aquilo que você gosta e que você pode aprender um pouco mais e ajudar outras pessoas e fazer mais dinheiro com isso, né? Inclusive, se você tiver interesse em criar um projeto no digital, através dos seus dons, dos seus talentos, eu tenho uma mentoria que eu te guio para isso. Para saber mais informações é só clicar no link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma, qual hábito você vai colocar em prática aí também para mudar a sua vida financeira. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui no curtir, porque eu sei que vocês gostam desses assuntos de dinheiro e posso trazer mais pra cá pro canal, tá? Então é isso, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.